estamos de volta com mais uma aula, mais uma videoaula sobre mais um dos profetas que nós estamos estudando. Mas antes vamos cumprimentar a nossa amiguinha, nossa aluninha. Oi, Sula, como vai você? Olá, tia Michele! Olá, meus amiguinhos! Tudo bem com vocês? Tudo bem, Sula. E hoje a gente percebeu que tá faltando alguém aqui, né? Ai, eu tô só hoje, tia Michele. É verdade. Esses dias a Sula tava meio dodói e o Salô veio sozinho assistir a aula. Hoje inverteu. Só a Sula que pôde vir, o Salô não pôde estar com a gente, mas logo ele vai estar de volta. Crianças, aguardem, tá bom? Sim, logo o Salô estará de volta. Isso! Nós estamos estudando então, crianças, os profetas menores e hoje a gente vai ver mais um desses profetas. Lembra qual foi da semana passada, Sula? Ai, tia Michele, eu não tô lembrada. Já esqueceu, né, Sula? Não estudou essa semana, né? Não estudei, Foi tia Jonas, Michele. lembra? Jonas. Ai, é verdade, Jonas. Você até falou que ama a história de Jonas. Olha, o seu preferido e você esqueceu, olha só. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar de um profeta que não é tão conhecido assim. Sabe qual era o nome dele? Naum. Estranho, né? Esse é diferente o nome, né? É. Profeta Naum. Ele é o 7º dos profetas menores. Mas antes de começar a história, vamos ler aqui um versículo do livro de Naum. Crianças, procurem aí com a ajuda dos pais. O livro de Naum, e vocês vão ler no capítulo 1, versículo 3, que diz bem assim, ó. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Nossa, que estranho isso, né, Sula? Do que será que tá falando? Achei muito estranho, não entendi nada, tia Michele. A tempestade nos caminhos. Vamos entender que história é essa? Vamos entender. Olha só, no comecinho disse assim, o Senhor é tardio em irar-se. Sabe o que quer dizer isso? Que Deus é paciente, quer dizer, ele demora a ficar nervoso, entendeu? E ele diz, e a palavra diz que Deus demora a ficar nervoso, demora a se irar, mas uma hora ele fica irado sim. Você sabia que Deus fica nervoso, Sula? Eu sabia, tia Michele. Pois é, a Bíblia fala que Deus é bastante paciente, ele é longânimo, ele ensina, a Bíblia ensina que a gente tem que ter bastante paciência, é um fruto do Espírito, né? E é um dos atributos de Deus, olha só, uma das qualidades de Deus, ser muito paciente. Mas a paciência dele também não dura para sempre, que nem a gente. A nossa é bem curtinha, quase não existe, né? A de Deus é longa, mas ela pode acabar. Vamos ver como é que isso pode acontecer? Vamos ver. Olha só, o profeta Naum, ele é, como eu disse, né, o 7º dos menores. E o nome dele significa, sabe o quê? Sabe o que, Sula, significa Naum? Não sei. Consolo. Ó, que bonito. Consolo, que lindo. Isso, consolo. Quer dizer, então, que ele veio trazer uma mensagem, uma profecia de consolo para o povo. Olha que legal. Ai, muito interessante, legal. Né? Ele trouxe, então, essa mensagem de consolo, sabe para quem? Para quem? Para o povo de Judá. Mas para o povo inimigo, essa mensagem, essa profecia não era tão boa assim. Naum veio trazer, então, essa profecia que Deus enviou, que Deus mandou ele trazer, que, na verdade, ela podia ser muito boa para uns e muito ruim para outros. Para o pessoal, o povo ali, né, a galera de Judá, a notícia era boa, Sula. Gosta de notícias boas? Ai, eu gosto muito de notícias boas. Mas para o povo que oprimia o povo de Deus naquela época, que eram os assírios, a mesma notícia, não era tão boa assim. A profecia era ruim. O bicho ia pegar, Sula, olha só. Sabe para que lugar que o profeta Naum teve que ir entregar uma profecia, uma nova mensagem que Deus estava mandando? Você nem imagina. Aonde? Imagina para onde ele tinha que ir. Nínive. Para Nínive também. Também. Você sabia disso? Deus mandou ele ir para a mesma cidade que ele mandou o Jonas. E o Jonas, ó, fugiu, não queria ir, né? Agora era a vez de Naum ir para Nínive. Sabe por que Deus mandou ele para lá? Porque o povo se converteu depois que o Jonas pregou, não se converteu?
né? O Jonas nem queria, né, que Deus salvasse aquele povo, porque era o povo inimigo. Mas havia agora, Sula, se passado 100 anos. Passou, ó, muito tempo. E aquele rei que se converteu com a mensagem de Jonas, aquele rei que tinha pregado e feito aquele povo todo se arrepender, sabe? Aliás, o rei que tinha se arrependido com a mensagem de Jonas e fez o povo todo jejuar com ele, se arrepender, e aí Nínive não foi destruída, aquele rei já tinha morrido. Agora o novo rei era um rei muito malvado e famoso pela sua maldade, que se chamava Senaqueribe, o novo rei da Síria, que era muito perverso. E toda aquela geração da época de Jonas também já tinha morrido, Sula. Aquele povo que se converteu, que se salvou, já não estava mais lá. Naum agora, que viveu no mesmo tempo do profeta Abacuque e Sofonias, que a gente vai estudar mais pra frente, ele então teve que voltar a Nínive e entregar uma outra mensagem, uma outra profecia que Deus tinha mandado ele entregar. E sabe que profecia era essa? Que não ia sobrar nada. Deus mandou avisar que a cidade seria destruída por causa do seu pecado, porque eles estavam muito mais perversos do que na época de Jonas. Na época de Jonas eles já eram terríveis, os assírios. Depois que passou aquele tempo, então, as coisas estavam muito piores, muito mais idólatras, muito mais imorais, muito mais maldosos e perversos com as pessoas, e eles judiavam muito do povo de Deus. Esse povo tinha sido levado escravo, sabe, Sula? E muitos no deserto morreram arrastados pela caminhada, e esse povo então estava muito sofrido, e Deus falou: agora é hora de fazer justiça. Olha só, porque Deus, Sula, ele é muito bom e paciente. Deus é todo bondade, ele é todo paciência, mas ele também, Sula, é todo justiça. A minha mãe sempre fala: cuidado, Sula, Deus é justo. Deus é justo, exatamente. Porque olha só, às vezes as pessoas cometem crimes, cometem maldades aqui nesse mundo e a polícia às vezes não descobre, né? Um juiz não dá a sentença que merecia. Aí a família que é injustiçada, que é a vítima, fala: os homens não fizeram justiça, mas Deus vai fazer, não é assim? Às vezes as pessoas falam isso, né? Sim. Vou entregar na mão de Deus, Deus vai fazer justiça. E de fato, Deus faz justiça. Então é por isso que a Bíblia fala que Deus é tardio em irar, quer dizer, demora, parece que é tarde, tanto que Deus demorou a fazer a justiça. Mas a hora que ele resolve fazer, ele faz com perfeição. Então Deus estava sendo bom, estava sendo paciente, assim, Sula, como a mamãe e o papai, que às vezes tem um filho bem terrível, sabe? Acho que tipo o Salô, será que o Salô é meio terrível assim? O papai e a mamãe têm uma paciência com ele e perdoa, ele apronta e perdoa, não é? O papai vai perdoando, e ele vai tendo os mesmos privilégios que os outros irmãozinhos que são mais obedientes, mas chega uma hora que o pai fala: agora chega! Agora você vai receber o castigo que você merece. Não é justo você receber as mesmas coisas boas que os seus irmãos que são mais obedientes. Não é justo você ganhar os mesmos presentes, os mesmos passeios. Agora você vai perder esses privilégios. Os pais não fazem isso quando não aguentam mais as aprontações da criança? Sim, tia Michele. E como faz? Quando a criança apronta muito, a paciência do pai e da mãe acaba e chega a hora dele então fazer justiça, dar o castigo que a criança está merecendo, já que não está obedecendo. Vai avisando, não é assim? E foi isso que aconteceu no tempo de Naum, que Deus foi tendo paciência, foi sendo longânimo, foi sendo paciente e esperando o povo melhorar, dando avisos, e não aconteceu. Então, Deus permitiu que os assírios maltratassem o povo de Judá para que fosse um castigo para eles, porque eles também estavam sendo desobedientes. Mas eles eram o povo amado de Deus. Deus deixou eles serem castigados, mas sofria com aquele castigo. Assim como o papai e a mamãe, às vezes tem que dar uma palmadinha no filho, tem que pôr de castigo num cantinho, mas faz isso com o coração partido, né, Sula? É assim que eles fazem. Então, Deus acabou com o castigo de Judá, mas agora ia fazer justiça por causa da maldade dos assírios. Ô, tia Michele, diga. A minha mamãe falou assim, que bate porque ama, que quem ama
corrige. Exatamente. Tem criança que é muito desobediente. Precisa levar umas palmadinhas, às vezes uma varinha da correção, porque só assim lembra que precisa ser obediente. Tem criança que é mais obediente, basta conversar, não é? Dar um castigozinho aqui, mas tem umas que parece que só aprende quando leva umas palmadas, né? E precisa, porque a gente não quer que o filho sofra, cresça e vá fazer coisa errada quando for adulto e vai apanhar da polícia por aí, porque às vezes, né, bandido faz coisa errada, leva uns tapão da polícia, não é certo também. Mas acaba merecendo, né? Então a gente às vezes educa a criança assim um pouquinho mais firme, porque precisa. Você já levou palmada, Sula? Eu levei uma vez, Michele. Olha, precisou. A mamãe perdeu a paciência. Eu fiz coisa errada, tia Michele. Aí, tá vendo? Então, você mesmo já tá dizendo que estava errada. Então, a sua mãe foi justa. E Deus é assim. Ele, então, livrou o povo de Judá. Olha que boa notícia daquele povo assírio. Porém, era a mesma notícia para os assírios, que não eram tão boa assim, não era nada boa, que eles seriam, então, punidos. Deus faria justiça. E sabe o que aconteceria com esse povo, Sula? O que você acha? O que ia acontecer com eles? O povo assírio. Ali, que a capital da Síria era a Nínive, né? A cidade de Nínive. Então, Deus falou que aquela cidade ia ser invadida por um povo que agora era mais poderoso que eles, mais perverso que eles, e eles então agora seriam subjugados do jeito que eles subjugaram o povo de Deus antes. Sabe que povo seria esse, Sula? Não! Os babilônicos, do poderoso rei Nabucodonosor. Lá vem esse nome difícil. Muito bons. Lá vem de novo esse nome difícil, né? Então, olha só, agora era a vez de Nínive pagar. Deus deu chance para Nínive, né? No século anterior, deu chance. Deixou todo mundo ouvir a mensagem, se arrependeram, choraram, jejuaram. Deus livrou da destruição, Jonas ficou até chateado, mas agora eles estavam fazendo todas as maldades de novo, pior que antes, e Deus avisou. A Babilônia vai então invadir Nínive e tudo será destruído, não vai sobrar pedra sobre pedra, não vai sobrar nem cinza. Olha só que susto. Que horror! E olha só, a cidade de Nínive era bem grande para a época, sabe, Sula? Era uma cidade muito moderna para a época do mundo antigo. Era uma cidade muito grande. Para dar essa notícia que Jonas teve que dar antes e agora o Naum, eles tinham que andar pela cidade toda, porque não tinha rádio, não tinha TV, não é? Não tinha carro. Não tinha internet, não tinha um carro de som. Eles tinham que andar a pé gritando. Deus mandou dizer. Assim te digo, eles tinham que andar pela cidade gritando que Deus tinha mandado avisar. Não tinha nem um megafone, nem um microfone. Eles achavam que ele era louco, tia Michele? Achavam sim. E sabe quanto tempo levava para dar a volta toda a pé, sem parar, dando essa notícia por toda a Nínive? 3 dias. Sem parar. Sem dormir, sem descansar, levaria 3 dias. Era grande a cidade. Era uma grande metrópole. Assim como a gente sabe das metrópoles que temos hoje, hoje a gente tem o quê? As 5 maiores cidades do mundo são Tóquio, né, capital do Japão, tem Londres, capital da Inglaterra. O que mais? O que mais que tem? Dubai, não é Dubai? Dubai não está entre os maiores também, não. Não. É a mais rica, né? Tá muito rico, cheio de ouro, de petróleo, né? A gente tem São Paulo aqui no Brasil, é a 4ª maior cidade do mundo. Tem também, que mais? As grandes cidades, lembra aí, Sula? São Paulo, Tóquio, eu falei, Londres, Nova York, lá nos Estados Unidos. Então, são as 4 maiores cidades do mundo. E naquela época, entre as maiores, estava Nínive, capital da Assíria. E Deus avisou, Naum foi lá, passou esses dias todos andando, avisando. Dessa vez o povo não se converteu, não. O povo achou que ele era maluco, não queria nem saber desse Deus. E sabe o que aconteceu, Sula? O que, tia Michele? Você não faz ideia. Aconteceu. Olha só o tamanho que era essa cidade. Olha aqui. Era bem que cidadona bonita, né, tia Michele? Muito grande a cidade. Ela era enorme. E lá foi Naum avisando por toda a cidade: eis que te digo, Deus mandou avisar, esta cidade em pouco tempo será destruída.
os babilônicos vão invadir, um grande povo poderoso vai destruir. E o povo não estava nem aí, acharam que era maluquice, porque ninguém era mais poderoso que os assírios. E o rei Senaqueribe era muito malvado, era muito poderoso, o exército dele era muito grande. Não ligaram para Naum, não se arrependeram, mas pouco tempo depois, Sula, do que ele anunciou, você não sabe o que aconteceu. O que, tia Michele? O que? Realmente Nínive foi invadida. E eles botaram fogo em tudo, Sula. Acabou tudo, grande incêndio aconteceu. Um grande incêndio. Pegou fogo em tudo. Olha aqui, ó. Pegou fogo em tudo. E não sobrou, Sula, nem cinzas. A cidade desapareceu. Sumiu por... Sabe por quanto tempo que sumiu? Não, os arqueólogos modernos demoraram tanto, Sula, a encontrar a cidade que até 2.500 anos depois desse acontecido, acreditava-se que essa cidade nem existiu porque não sobrou nem cinza. Demorou a descobrir. Eles demoraram a descobrir onde foi que realmente se situou a cidade de Nínive. Desapareceu. E essa foi então a profecia de Naum, a destruição de Nínive. Nunca mais se restabeleceu, desapareceu e foi avisado por Deus, porque Deus permitiu que eles judiassem dos judeus ali por um tempo, porque estavam sendo desobedientes, mas agora Deus trouxe livramento para os judeus, os seus filhos, né? E se vingou do povo que estava maltratando os filhos de Deus. Ele avisou antes, eles tiveram chance, mas não quiseram saber de Deus e todo mundo então pereceu e desapareceu. A justiça de Deus foi feita, né, tia Michele? Não tem um negócio que o povo diz, as vovós dizem, Deus tarda, mas não falha. É verdade. Assim? Pode parecer que tardou, que demorou, mas não falhou. E aconteceu dessa forma então. Então a gente sabe que dos atributos de Deus, ó, vou até mostrar aqui para vocês, ó, os atributos de Deus, que são as qualidades de Deus. Na EBF a gente estudou sobre elas, né? As qualidades de Deus. Vou mostrar algumas aqui, ó. Que Deus é transcendente, Deus é imutável. O que mais? Deus é eterno. Deus também onipotente. Isso, Sula, onipotente. O que mais, Sula? Onisciente. Isso, ele é onisciente e também é onipresente. Mas ele tem mais umas qualidades, como bondade e justiça e paciência. Então ele teve muita paciência, mas quando a paciência acabou, ele fez justiça. Verdade, Deus tia é Michele. justo. Ele não deixa nenhuma maldade passar sem que faça-se justiça, sem que exista aí uma vingança justa. Então é por isso que a Bíblia nos ensina a não nos vingarmos, sabia, Sula? Deus fala pra gente, não se vingue, se alguém te fez mal, deixa a justiça na minha mão. Aí o pessoal fala assim, nossa, deixar a vingança na mão de Deus, Deus é vingativo? Ele não é vingativo, mas ele é justo. Então, se alguém te fez uma maldade, entrega na mão de Deus. Porque uma hora essa pessoa vai pagar do jeito certinho que Deus acha que é o justo pro que ela fez. Legal, né, Sula? Ai, muito Gostou? legal essa história, tia Michele. Pois é, foi assim então que aconteceu. Aprendi muito mesmo, tia Michele. Por isso que o profeta Naum tinha esse nome que significava consolo. Porque Deus trouxe, então, até que aconteceu, né? O momento do consolo para o povo de Judá. O momento de, então, alívio. Se livraram dos malvados assírios. E tudo foi destruído. E agora o domínio era dos babilônicos. Entendeu? Sim, gostou? Tia Michele. Ai, eu gostei demais dessa história. Que Aprendi bom. muito, muito, muito. Amém. Pena que o Salão não tá aqui. É, depois você conta pro Salão. Vou contar tudinho pra ele, tia Michele. Conta pra ele. Vamos deixar a pergunta pra criançada? Vamos! Então vamos lá. Vamos lá. A pergunta de hoje é: quantos anos depois que Deus perdoou Nínive, lá no tempo de Jonas, ele agora manda Naum anunciar que Nínive vai ser destruída?
Você lembra essa resposta? Eu lembro, tia Michele. Tava prestando atenção. Será que a criançada vai lembrar? Eu acho que vai Quanto tempo depois? Eu falei, passou um tempão, né? Quero ver se as crianças vão acertar. Quantos anos depois que Jonas pregou e a cidade se salvou, agora Naum foi lá pregar e a cidade foi destruída. Vamos ver se a criançada vai lembrar. E a segunda pergunta é: quais dos atributos de Deus aprendemos nessa mensagem? São 2 também. A gente acabou de falar, Deus é isso, mas também é aquilo. 2 palavras. Será que vão lembrar, Sula? Você lembra? Eu lembro. Lembra? Eu lembro. Acabei de falar, então. Que Deus é, né? Ele tem bastante, mas também chega uma hora que ele é. Vamos ver se a criançada vai lembrar. Quero saber. Vamos lá, criançada. Vamos lá, criançada. Vamos orar? Vamos orar! Então vamos, querido Deus, nós te agradecemos por mais esse momento de aprendizado. Queremos que as crianças aprendam, Senhor, aí sobre os seus atributos, as suas qualidades, que são exemplos para a nossa vida. E que deixem frutificar na vida deles os frutos do Espírito, que são também aí exemplos de como o Senhor é e quer que nós também sejamos. Abençoe cada um dos nossos alunos que vão assistir essas aulas depois. Abençoe a cada um as suas famílias também, que acompanhem, que ensinem, que debatam esses assuntos, ajudam as crianças a aplicarem tudo isso em suas vidinhas, porque nós aqui não apenas contamos histórias, mas ensinamos princípios e valores que as crianças vão aprender com o seu exemplo, com o exemplo de Cristo e aplicar nas suas vidas. É o que nós já pedimos e agradecemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém! Amém! Tchau, criançada! Beijo! Tchau!